igreja e querido ouvinte da Palavra do Senhor, nós estamos em campanha. E o tema da Junta de Missões Mundiais deste ano é Viva o Poder de Transformar, cuja base bíblica está lá no livro de 2 Timóteo 1,7, que diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que a informação missionária a seguir te faça cada vez mais amar, ofertar, mobilizar e ir aos campos missionários. Viva o poder de transformar! Olá, queridos irmãos. É uma imensa alegria ter a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do muito que Deus tem feito no campo missionário. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre a vida de cada servo do Senhor espalhado pelo Brasil. Gostaria de convidá-los a viajar comigo para conhecer um pouco mais da África, aqui onde temos realizado o Ministério do Senhor. Eu sou a missionária Edna Carmona e juntamente com a minha família, o meu esposo, o pastor Roberto Carmona, e a minha filha Calipa, nós temos servido a Deus aqui em Botsuana, um país que fica ao sul da África. Nós temos a honra de fazer parte do quadro de missionários da Junta de Missões Mundiais desde 2004. A Junta conta com mais de 2.000 missionários servindo ao redor do mundo. Eles têm obedecido o chamado do Senhor para proclamar a mensagem da salvação. Nós queremos agradecer o seu engajamento e o compromisso com a obra missionária. Como eu mencionei antes, nossa família serve em Botsuana, na África, desde 2013. Nós temos desenvolvido alguns projetos que visam o treinamento de liderança e o desenvolvimento comunitário neste país. Botsuana é um lindo país, com uma extensão geográfica equivalente ao tamanho de Minas Gerais. Possui grande beleza natural encontrada na fauna e na flora, grandes desertos, um santuário natural chamado Okavango Delta, imponentes baobás, os mais perigosos animais africanos estão aqui também, e a economia do país é baseada na exploração de diamantes. Porém, eu considero que a maior riqueza do país é o seu povo, o povo Batsuana. Um povo pacífico, alegre, acolhedor, que em sua grande parte sofre as mazelas da desigualdade social por causa da má distribuição de renda. Com a população de um pouco mais de 2.300.000 habitantes, as pessoas vivem em sua maioria nas vilas, com um estilo de vida muito simples e em condições precárias. A capital Gaborone, no entanto, é uma cidade bem desenvolvida e tem cerca de 300.000 habitantes. Quando chegamos ao país, nós morávamos numa vila chamada Palap e naquele lugar pudemos conhecer a realidade do povo local. Uma das coisas que me chamou a atenção é que havia muitos desempregados naquela comunidade, gente que lutava muito para conseguir ter ao menos uma refeição por dia. Certa ocasião, uma das jovens da igreja chegou em minha casa e me contou que seu irmãozinho, um bebê de apenas 1 ano, não tinha dormido a noite inteira porque estava com fome. Quando eu perguntei para ela por que ela não tinha vindo aqui em casa pegar alguma coisa para dar para ele comer, a resposta que ela me deu me chocou e cortou meu coração. Ela disse que ele tinha que se acostumar, porque todos eles haviam crescido passando fome. Aquilo me impactou e Deus colocou em meu coração que algo deveria ser feito para mudar aquela realidade. Esta mesma jovem já havia se inscrito num programa de erradicação da pobreza do governo e ela foi contemplada com 2 máquinas de costura. Então entendi de Deus que era uma oportunidade para fazer a diferença na vida daquela comunidade, a começar por esta jovem. Eu comecei a ensiná-la a fazer almofadas, bolsas, entre outras coisas. Foi aí então que nasceu o projeto Blessed Hands, que significa mãos abençoadas. Esse projeto logo começou a se expandir e muitas outras pessoas começaram a aprender a usar as suas mãos para abençoar as suas famílias.
Hoje, esta jovem é uma das nossas professoras e ela tem ajudado a sua família financeiramente. Mas, acima de tudo, ela tem sido testemunha de Cristo na sua comunidade. O governo tem convidado várias integrantes do projeto para participar de exposições e em concursos de várias cidades. Muitas delas têm sido premiadas. Para a glória de Deus, vidas têm sido alcançadas e transformadas pelo Evangelho através do Blessed Hands. Em 2015, nós mudamos para a capital Gaborone, porque meu marido foi convidado a participar da implantação do primeiro seminário teológico batista do país. Tem sido um grande desafio, mas já estamos na 4ª turma do curso de certificado em teologia, que tem duração de 1 ano. E no próximo ano, se Deus quiser, iniciaremos o curso de bacharel em teologia com duração de 4 anos. Há uma necessidade muito grande de treinamento de liderança no país, porque das 20 igrejas batistas que temos aqui, somente 3 têm pastores com formação teológica. Outro projeto que desenvolvemos é na área de esportes, o programa Academia Esperança. Esse programa tem alcançado jovens e adolescentes que têm sido treinados não somente para serem bons atletas, mas principalmente para serem embaixadores de Cristo aqui na Terra. O projeto Academia Esperança tem se espalhado pelo país. Além dos projetos que já citei, nós também apoiamos o ministério de uma igreja local, a Igreja Batista em Bocelli, e lá atuamos em treinamento de liderança, também no trabalho com mulheres e crianças. A equipe da Junta de Missões Mundiais servindo aqui em Botsuana é composta pela nossa família, a família Carmona, pela missionária Estela Afonso, que também é brasileira, e também pelo casal Logan e Keneile. Aqui esta foto mostra o dia do casamento do Logan e Keneile, que aconteceu em 2019. E esse casal tem sido bênção para o ministério aqui também. Agora nós vamos ver um vídeo da nossa igreja, a Igreja Batista em Bocelli, cumprimentando todos os batistas brasileiros. Esse vídeo foi gravado na língua local, que é a língua setsuana, e também em português. Olá, irmãos do Brasil. Maestro Brasil. Amados, todas as coisas que eu mencionei aqui só foram possíveis de serem realizadas por causa da graça de Deus. Ele ama o povo de Botsuana e de todas as nações, e Ele deseja que vidas sejam alcançadas. Nós temos o privilégio de sermos usados por Ele para que essas vidas sejam transformadas. O tema da nossa campanha este ano é Viva o Poder de Transformar. Todos nós, servos e servas de Deus, precisamos viver este poder que transforma. A ação do Espírito Santo em nossas vidas nos transforma, nos purifica e nos capacita a amar aqueles a que Deus ama, não somente em palavras, mas também em atitudes. Que eu e você possamos nos dispor a enfrentar as consequências de pregar o Evangelho, a amar sacrificialmente, a não deixar o medo nos paralisar. Ao contrário, devemos lançar fora todo o medo e deixar que o Espírito Santo nos impulsione a prosseguir sempre para o alvo. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que você possa reconhecer hoje o chamado do Senhor na sua vida, o chamado de ser um missionário onde quer que você esteja, seja indo aos campos, seja intercedendo, seja contribuindo financeiramente. Se você desejar, você pode acessar esses links ou o QR Code que está aí para adotar um dos nossos projetos ou mesmo até a nossa família missionária. Que você possa obedecer o Pai de missões e desfrutar desta bênção que é viver o poder que transforma. Por favor, continue segurando as cordas e ore pela sua família missionária aqui em Botsuana. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. God, I pray for all the missionaries and their kids all over the world. I pray that you would give them boldness, strength, and courage,
and all that they need to preach your word. And please support them with all they need to be able to preach your word. In Jesus' name, amen. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo. Boa noite, irmãos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos ao Senhor, estamos felizes pela oportunidade de mais uma vez entrarmos no seu lar para trazermos a porção do estudo da Palavra de Deus. E eu quero começar uma série de estudos baseado no livro de Tiago. O livro de Tiago foi escrito por Tiago, é lógico, né, meio-irmão de Jesus Cristo, um dos líderes da igreja de Jerusalém. E o destino, né, o destinatário desta carta eram para os cristãos judeus do primeiro século, que residiam em comunidades fora da Palestina, chamada comunidades gentias. E a data provável da escrita deste livro foi em 49 depois de Cristo, né? E nós sabemos que Tiago, ele não, no ministério de Jesus Cristo, né? Os seus irmãos, meio-irmãos, né? Eles não acreditavam muito, mas supõe-se que depois da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus, Tiago tenha se convertido ao cristianismo. O panorama nesta época expressa, né, Tiago expressa a preocupação pelos cristãos perseguidos que haviam sido membros da igreja de Jerusalém. E eles tinham sido dispersos, né, após a morte de Estevão. Essa carta, eu creio que ela é muito importante para o período que nós estamos passando agora. E eu queria começar essa série de estudos falando sobre o valor das provações. O valor das provações. E, irmãos, falar sobre provação e o valor dela somente pela fé e confiança em Jesus Cristo. Em Tiago 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Meus irmãos, tende por motivo de várias alegrias passardes por várias provações. Tiago 1, versículo 2. Que versículo difícil. E que palavra, né? É difícil para mim que estou pregando. Mas eu louvo a Deus porque todas as vezes que pregamos, Deus nos dá o privilégio de primeiro falar-nos conosco, né? Com o pregador. E essa palavra foi muito, muito edificante para a minha vida. E queria falar sobre isso. As fontes que promovem as provações, elas são várias, né? As provações podem vir diretamente de Deus, como aconteceu com Abraão, lá em Gênesis 22, quando Abraão pede para que, Deus pede, melhor dizendo, a Abraão que sacrifique seu filho Isaque, né, seu único filho. É uma passagem muito linda, depois vocês leem. As provações podem vir proveniente do próprio inimigo das nossas almas, no caso de Jó, no capítulo 1, versículo de 6 a 12, nós vemos isso.
As provações podem vir através do nosso semelhante, né? Como aconteceu com José, né? Que os seus irmãos levaram ele a passar por provações, e está lá em Gênesis 37, 14 a 28 e Gênesis 50, 20. E as provações também podem vir de outras circunstâncias, desencadeada, por exemplo, por motivos religiosos, né? Por líderes religiosos, por líderes políticos, por questões sociais, por questões econômicas e dentre outros, né? Não obstante, uma coisa é absolutamente certa. Da onde venha a provação, uma coisa é certa: Deus está monitorando cada uma delas, visando a nossa edificação. Deus está monitorando cada uma delas, visando a nossa edificação. E o livro de Tiago, ele traz, naturalmente, algumas razões, e eu vou falar 3 razões, por que devemos, pela fé, valorizar as provações, valorizar aquele momento de provação que estamos passando. O primeiro item aqui no livro de Tiago é o imperativo das provações. O imperativo das provações. Tiago 1,5 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. O imperativo das provações. Até o presente momento, nos meus anos de ministério, nenhum irmão nunca chegou, né, pulando de alegria, pulando de contentamento, dando brados de alegria, confessando: pastor, estou muito feliz porque a minha vida está cheia de provações. Como eu estou feliz, eu estou alegre demais. Imagine alguém chegando até você e dizendo: à medida que os meus problemas aumentam, a minha alegria transborda. Olha, eu fico numa felicidade tão grande quando eu sou provado. Não existe isso. Se aparecer alguém assim, certamente nós vamos ficar até achando que aquele irmão está com problemas mentais, né? Está com problemas psicossomáticos muito grande. Porém, quando a gente pensa no imperativo das provações, nós encontramos Tiago 1,2, que diz o texto, né? Tende por motivo de toda alegria o passar-te por provações. Pulamos, sim, de contentamento quando recebemos bênçãos, não é verdade? Quando a gente recebe bênção, olha, e entendam-se aqui por bênçãos tudo aquilo que sacia o nosso desejo, tudo aquilo que nos deixa alegre, que nos proporciona bem-estar, né? Tudo aquilo que nos dá assim uma alegria tremenda, né? Muitas das vezes nós entendemos assim por bênçãos. As bênçãos de Deus na vida inclui, além de proporcionar bem-estar, inclui também muitas das vezes as provações. As bênçãos de Deus na nossa vida incluem também aquelas que produzem prazer, como aquelas que causam dor. É difícil, mas muitas das vezes é na provação, é na dor que nós vamos entender que aquele momento foi uma bênção de Deus acerca do futuro, não é verdade? Mas quando Paulo, e vamos falar um pouco sobre ele daqui a pouco, quando Paulo recebeu o espinho na carne, que causava dor e sofrimento, mas era a bênção de Deus na vida do apóstolo. Sem a bênção do espinho, Paulo poderia se ensoberbecer, ou seja, se tornar orgulhoso, consequentemente vir a vergonhar o evangelho, quando Deus disse: Paulo, a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você está fraco, você está forte, né? São os paradoxos da palavra de Deus. E é muito interessante. O desafio de encarar com alegria as provações foi vivenciado por alguns personagens da Bíblia, né? E dentro desse imperativo das provações, que é o primeiro ponto desta palavra, eu quero falar sobre isso mesmo, né? Sobre alguns personagens que foram provados e na provação eles fizeram declarações a Deus de grande alegria. O primeiro está no Velho Testamento, né? Abacuque, o profeta Abacuque, a disposição do profeta Abacuque, a disposição do coração do profeta Abacuque era louvar a Deus, era engrandecer o nome de Deus, independente dos custos, né? Abacuque 3, 17 e 19 é um texto muito lindo, que vale a pena nós lermos aqui. E você conhece, né? Temos assim vários hinos que nós cantamos. O meu filho mesmo, Jonatas, que é ministro de música, ele compôs um hino, né? Composição dele, letra e música, muito bonito, baseado neste texto aqui. E olha o que Abacuque, né? Ele fala de uma é uma poesia. E às vezes eu fico imaginando, irmãos, que a gente não conseguiria, né, expressar o que Abacuque diz. Olha só o que ele diz aqui no capítulo 3, versículo 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque não estava dizendo que ele iria exaltar, né? Se nós fôssemos pensar nos dias de hoje, nos crentes bênçãos, né? Que só querem as bênçãos de Deus, eles talvez gostariam assim, as figueiras estão florescendo, a videira está cheia de uva, a oliveira está cheia de azeitonas e os meus campos estão produzindo mantimentos em dobro, em triplo. As ovelhas da malhada estão produzindo, ou seja, estão cada dia mais dando mais ovelhas, mais lã, e nos meus currais estão cheios de vacas, de gado, muitas cabeças, e por causa disso eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não foi nada disso. Não tinha nada. Não tinha uva na videira, não tinha azeitona nas oliveiras, não tinha ovelhas, as vacas não tinha nada. E ele diz, todavia, independente de qualquer coisa, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A fonte, qual era a fonte de Abacuque? Qual era a fonte de alegria? Quando a fonte da nossa alegria consiste nas bênçãos de Deus, nas bênçãos que Deus oferece, e não no Deus que oferece as bênçãos, a nossa alegria está fadada à instabilidade. É um jogo de palavras, mas é a verdade. Quando a nossa alegria está no Deus que oferece as bênçãos, ou seja, e não nas bênçãos que Deus oferece, aí é lógico, nós vamos ter uma visão diferente das coisas, né? É muito interessante, irmãos, que muitos nos nossos dias hoje vão ao templo, o templo físico, né? Vão, por quê? Porque com um único objetivo de receber bênçãos de Deus, objetivo de receber cura das enfermidades, objetivo de receber um emprego, de restaurar a empresa que está à falência, de um livramento, de uma solução de problemas, de coisas extremamente terrenas.
não constitui pecado buscar bênçãos de Deus, porque o próprio Jesus Cristo nos orienta a pedir. Porém, erramos o alvo quando as dádivas é o nosso Deus, quando as bênçãos é o nosso Deus. Erramos, né? Um outro personagem aqui, que era imperativo, ele entendia as provações como imperativo, ou seja, que era algo que era oriundo desse mundo. No mundo nós passaríamos por aflições, mas tem de bom ânimo. Um outro personagem é Paulo, que eu já falei aqui na introdução. Paulo, ele faz uma confissão de um entusiasmo incrível, lá em Filipenses 3,8, diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Filipenses 3,8. E ele demonstrou isso no seu ministério que realizava. O seu chamado era um chamado que ele realizava com alegria. Ele recebera do Senhor Jesus Cristo esse chamado e não levava esse chamado como fardo a ser suportado. Apesar das provações que lhe sobrevinham, ele estava sempre alegre. Lá em Filipenses, que é a carta que ele escreve, que é a carta da alegria, a carta da felicidade, encontramos a razão do contentamento e do entusiasmo do apóstolo Paulo em meio às provações. Filipenses 4,11 diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O livro de Tiago nos deixa um mandamento, né, da alegria diante das provações. E Paulo nos ensina o caminho para vivermos este princípio, né? O caminho é o aprendizado. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, ele aprendeu. Este deve ser o nosso alvo, o nosso desafio em meio às provações. Aprender. Ou seja, existem certas coisas na palavra de Deus, irmãos, que não é um ato mágico. Deus não é mágico. Não é assim um toque, uma varinha de condom, sabe? É um aprendizado, é um processo, é o entender, é o querer entender isto, né? Então, o terceiro personagem sobre o imperativo nas provações é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso exemplo. Não poderíamos citar nenhum personagem que deixasse Jesus de fora, porque ele é nosso exemplo maior. E Isaías 53:3, antes de Jesus nascer humanamente, Isaías diz assim: homem de dores que sabe o que é padecer. Jesus de Nazaré sofreu, ele sofreu rejeição, padeceu por fazer a vontade de Deus, foi perseguido, desprezado, mas não perdeu a doçura, mas não perdeu a serenidade em meio à luta. Eu sempre digo que nós podemos ser firmes sem perder a doçura, sem perder a delicadeza, não é verdade? E Jesus Cristo, nas provações dele, como homem, essas provações não deixaram amargurado. Ele continuava sereno, mesmo tendo uma agenda apertada. Atendia crianças, atendia idosos, atendia pessoas doentes, leprosos, pecadores, pessoas que estavam à margem da sociedade. E apesar das dificuldades, ele contemplava, ensinava os discípulos a contemplar os lírios dos campos, os pardais, né? As figueiras, as oliveiras. Jesus ele tinha tempo, em meio às provações, de contemplar. Ele não ficava focado na provação, mas no Deus que supre todas as provações. E quando ele não supre as provações, ele nos dá conforto e consolo diante dela. Ele instruiu os discípulos a cultivar a contemplação. Não é contemplar, ficar assim, mas contemplar. Eu vi no Fantástico Domingo, depois do nosso culto, eu estava vendo, aí passou um fotógrafo que ele conseguiu fotografar o céu, né,
da Foz do Iguaçu. Eu nunca fui lá, mas dizem que é muito bonito. E ele conseguiu fotografar uma equipe, né? O céu. Alguém achou que havia Photoshop ali, alguma coisa. Ele falou que não. Ele só usou melhora na fotografia, como todo fotógrafo faz. E ali o céu era coisa linda. E naquele momento que eu estava assistindo o programa, eu tive que contemplar, né? E no dia seguinte eu fiquei contemplando o céu aqui em cima da minha casa. E Deus falou que estava lá no Salmos 19, né? Os céus, né? Ele declara a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, temos que contemplar. Ensinou-lhe a vencer, né? Jesus ensinou os discípulos a vencer as inquietações do cotidiano, tirando lições da própria natureza, né? Falando dos pardais, falando disso, né? Olha, eles não trabalham, eles não ficam ali, né? Meu Deus, o aluguel do ninho vai vencer e eu não sei como pagar, né? É lógico que você não vai viver de uma maneira irresponsável, mas se você está fazendo sua parte, Deus vai te dar sabedoria para orientar, para poder resolver a situação, né? Jesus tinha motivos para amargura, Jesus tinha motivo para ódio, Jesus tinha motivo para tudo. Ele foi traído por preços de escravo, trocado por um homicida, Barrabás, foi crucificado como malfeitor e entre dois malfeitores, mas o Senhor, ele tinha suas emoções controladas, né? Senhor, ele era senhor das suas emoções, o fiel guerreiro contra o ódio e a amargura. Jesus optou pelo amor. Mesmo crucificado, sofrendo as mais terríveis dores, ele não faltou ternura ao transmitir graça, perdão, amor, pendurado na cruz, sentindo dor e passando a mais terrível provação, não dele, mas nossa, né? Ele morreu por causa dos nossos pecados. Então nós devemos seguir os passos do nosso mestre diante do imperativo das provações. O segundo ponto é qual o propósito das provações, né? Qual o propósito das provações? Tiago 1, versículo 3 e 4, nós vamos encontrar aqui, deixa eu ir lá em Tiago, porque eu voltei para Abacuque, porque eu tinha que ler aquele texto de Abacuque que eu amo muito. Tiago 3,4, sabendo que a prova da nossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, o propósito das provações. É muito comum, quando em meio às aflições, irmãos, em meio às provações, as pessoas falarem, né, que não sabem o porquê de tudo isso, não sabem o porquê estão passando aquilo, o porquê está acontecendo aquilo. É verdade, nem sempre nós saberemos as razões, né? O próprio Jesus Cristo, lá em João 13,7, ele diz para Pedro, Pedro, o que eu faço agora tu não entendes, mas entenderás depois. Existem algumas provações que nós não vamos entender nesse presente momento. Talvez vamos entender anos depois, décadas depois, não sabemos, sabe? Temos que confiar. A dor e o sofrimento quase sempre nos tira a capacidade de perceber a razão dos fatos, porque a gente perde um pouco a razão, a gente trabalha o emocional, a emoção fica à flor da pele, e aí a gente não consegue realmente entender os propósitos de Deus. Não sabemos o porquê das provações, mas por não sabermos os propósitos das provações, não invalida as provações. Entenderam o que eu quero dizer? Ela continua sendo genuína, ela continua existindo e tem um propósito. Às vezes eu não sei a razão
porque está acontecendo algumas coisas, mas Deus sabe. E isso parece que é suficiente quando nós abraçamos a fé. Jó não tinha a menor ideia porque estava passando por aquelas provações. Jó não sabia, né? Mas Deus sabia, né? E Jó, no devido tempo, saberia também. Jó não sabia o motivo das provações, mas Deus sabia. E no devido tempo, Jó saberia também. A palavra de Deus, melhor dizendo, de Deus, as provações, experiência, elas nos levarão a um futuro, de nos confirmar que todas as provações que vêm nas nossas vidas, elas têm um propósito de nos trazer um relacionamento maior com Ele. Nada acontece por acaso, irmãos. Não estamos à mercê da história. Nós somos servos do Todo-Poderoso, filhos por adoção do Todo-Poderoso que nos ama. Eu tenho falado nessa pandemia muito João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Romanos 8:28. Ou seja, tudo contribui para o bem daqueles que são chamados. As provações, elas visam pelo menos 2 resultados na vida daqueles que passam por provação. Primeiro, eu tenho falado muito sobre isso. Primeiro, fé aprovada. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Abraão é considerado o pai da fé. Para que ele recebesse esse honroso título, sua fé foi provada até as últimas consequências. Eu já falei na introdução sobre Gênesis capítulo 22. Né? Leiam depois como a fé de Abraão foi provada. Quando chamado, obedeceu. Quando posto à prova, ofereceu Isaque. Sua fé esteve sempre sobre o altar da aprovação. A sua fé sempre esteve sobre o altar da aprovação. Então, quando ele foi chamado por Deus para ir para uma terra distante que ele não conhecia, ele foi. Quando Deus pediu para oferecer o filho da promessa, né? Não o seu único filho, que ele tinha Ismael, mas ele ofereceu o filho da promessa. Né? Então, é uma fé provada. Então, quando ele é chamado o pai da fé, é porque ele foi provado para isso. Então, as provações é para nossa fé ser aprovada. Né? Tem um hino no cantor cristão que fala sobre isso, né? Tua fé Jesus contemplará. Tua fé Jesus contemplará tudo que ele promete dar, ele vê o coração, e assim vai. Mas o refrão é: tua fé Jesus contemplará. Então a aprovação é para que Jesus contemple a nossa fé nele e não na bênção dele. Né? A fé aprovada é aquela que produz perseverança, como nós vemos aqui, né? Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, né? Produz perseverança. A fé genuína resulta direto dos testes que Deus faz e usa para promovê-la. Induz o crente a continuar caminhando, mesmo quando as circunstâncias não lhe são favoráveis. A aprovação induz o crente a continuar crendo em Deus, em sua palavra, mesmo quando a dor não passa, mesmo quando a doença prevalece, mesmo quando o emprego não vem, mesmo quando haja apertos e danos, sua fé permanece inabalável. Tem sido difícil nessa pandemia, né? Diante de tanta perda, tanto desencontro, tantas informações, tantos governos perdidos, né? Então,
só temos que confiar em Deus, né? Eu costumo dizer que nós chegamos a um momento tão grave na pandemia que só nos resta olhar para o Senhor, né? Eu estava pensando que nessa pandemia, cada palavra de Deus, né, ela se tornou cada dia mais viva em nossos corações. E eu estava meditando essa semana no Salmo, eu já preguei nesses Salmos, eu já fiz casamento nesses Salmos, e essa semana eu estava lendo esses Salmos e ele veio de uma outra forma para mim, quando eu vi a situação do nosso país, né? Os governantes de todas as esferas, né? Batendo cabeça, discutindo, e todo mundo mais perdido, desculpe aqui, né? Do que segue em tiroteio, desculpe aqui a analogia. Mas aí eu li o Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, é o Senhor. Então, precisamos ter fé no Senhor, que o Senhor está agindo. Um outro propósito das provações, além da fé, né, aprovar a nossa fé em Cristo diante de qualquer circunstância, também aprovar o nosso caráter. Ou seja, o caráter precisa ser aprovado. A nossa experiência vai comprovar que a maioria das grandes mudanças ocorreram em nosso caráter quando se deram em meio às provações. O sofrimento muitas das vezes age como um verdadeiro instrumento da graça de Deus. E a gente começa a pensar que aquela aprovação vai nos mudando. Por exemplo, a gente vai deixando de ser orgulhoso, soberbo, a autossuficiência, a arrogância. Nós, muitas das vezes, crentes, ficamos assim, irmãos. E às vezes, quando nós atingimos assim patamares materiais, sabe, patamares de títulos, eu tenho falado muito na minha igreja, eu sempre incentivei os jovens a estudarem mesmo, a conseguirem bons empregos, a serem empresários, microempresários, não para serem soberbos, ricos, mas para abençoar as pessoas, para serem servos mesmo, sabe? Não adianta você ter títulos e títulos, trabalhar e ganhar muito bem, se tudo que você tem é para você, é o eu, é o meu, sabe? Então, as provações muitas das vezes nos faz entender que precisamos mudar os nossos caráteres, né? Eu costumo dizer que quando eu passei pela dificuldade dos problemas cardíacos que eu tive, quando eu saí há quase 8 anos daquele hospital, daquela UTI, eu revi os meus valores, irmãos. E olha que eu já era pastor. Eu revi os meus valores, eu mudei a forma de ver as coisas, sabe? Não estou dizendo que você tem que passar por isso, não estou dizendo que você tem que ficar com um coração pela metade, não é isso não. Mas eu estou dizendo que as provações mudam realmente o nosso caráter. Quanta gente que se achava dono da situação, quantas pessoas que se achava supremo, intocável, e só se aproximou da cruz devido ao rigor das provações que eles passaram, que foram submetidos. As provações têm como objetivo também polir o nosso caráter, ainda que seja ferro a fogo. Evidentemente, o poder transformador não está na dureza das tribulações, mas no Espírito Santo que age, no Espírito Santo que vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Este sabiamente faz uso das circunstâncias e dos acontecimentos para nos instruir e moldar o nosso caráter. É isso que Deus tem feito nessa pandemia na vida dos crentes, moldar o nosso caráter. Devido ao estado caído, né, do homem, o homem caiu por causa do pecado, por causa disso encontra a dureza de um coração provocado pelo pecado após a queda. Nem sempre nos é fácil ouvir a voz de Deus em situações normais. Nem sempre é fácil. Às vezes
é o leito de enfermidade, às vezes é o luto pela perda de alguém, às vezes é a dor e o sofrimento de uma crise existencial, entre outras situações de provação. Elas sempre nos são a oportunidade de ouvir melhor a voz de Deus, ouvir com mais clareza e rever os nossos valores, os conceitos que estavam mais materiais e humanos, com uma folhagem de cristão, e de repente aquela casca cai e vemos que o conteúdo não era cristão. Então, não devemos subestimar o valor das provações, porque exercem na vida do crente um poder vindo do Espírito Santo para melhorar o nosso caráter. Às vezes é difícil nós nos autoavaliarmos, né, irmãos? No dia a dia, no normal, quando tudo vai bem, se nós realmente somos orgulhosos, mentirosos, vaidosos, arrogantes, e Deus está nos provando. Aproveite esse momento de provação, né? Porque o tempo de refrigério está chegando, mas que você saia dela aprovado por Deus. E o terceiro ponto, quando nós falamos sobre o valor das provações, falamos que no primeiro ponto é imperativo as provações, ou seja, elas virão e elas existem. No segundo ponto, o propósito das provações. E o terceiro ponto é o essencial nas provações. Existe algo que é essencial quando nós estamos passando por provações. Tiago 5 e até o versículo 8 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tá? Então, o que é essencial nas provações? Tiago nos dá aqui com muita clareza, ou seja, a sabedoria. Todos os frutos que as provações visam produzir podem ser nulo se nos faltar o essencial, a sabedoria para passar por elas. Sabedoria para passar pelas provações, ou seja, a provação, então, é alguma coisa que passa. Aí a gente aprende, vai passar um tempo de refrigério, aí vem outras provações, a gente aprende, e depois essas provações, elas são nas nossas vidas tão naturais, porque nós sabemos quem somos, sabemos o Deus que servimos e sabemos para onde nós estamos indo. Então, o que acontece? Deixa eu abrir um parênteses aqui, se você ouviu o gato miando, é o gato da Jo que está aqui do lado de fora querendo atenção. Mas é culto gravado, irmãos. Então os irmãos me perdoem, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Pelo menos eu tranquei aqui, ele não está vindo. A sabedoria é o ingrediente quando não nos faz compreender o porquê da dor. Por exemplo, nos ensina a aceitá-la com paciência, como diz Tiago. A sabedoria nos faz perceber que, apesar da provação, Deus é o nosso aliado, né? Deus é o nosso refúgio bem presente nas tribulações, não é? Deus é aquele que é o nosso escudo. Eu gosto muito da expressão lá de 2 Crônicas 20, quando Josafá, né, o rei, está no seu reino lá, tranquilo, quando o mensageiro chega e diz: olha, Josafá, vem inimigo de todo que é lado, vem inimigo pelo deserto, inimigo pelo mar, inimigo pela montanha. E aí Josafá, ele ouve aquela notícia e fala: estamos destruídos, né? E aí ele olha para os céus, né? E ele diz assim: Senhor, quem sou eu e o meu povo para lutar contra tão grandes inimigos? Aí ele fala algo que é tremendo: porém, os meus olhos estão fitos em ti. E aí vem a resposta de Deus. Não vou contar, né, a história para você ir lá e ler essa história de Josafá. E a falta de sabedoria, que seria a falta de compreensão das realidades eternas e do governo de Deus em todas as coisas, nos impele
a não aceitar a aprovação e a duvidar da bondade de Deus, que é uma estratégia do inimigo. Uma das coisas que o inimigo mais deseja falar é justamente isso, é duvidar da bondade de Deus. Duvidar da bondade de Deus. Quantas pessoas ficam perguntando, né, onde está Deus, né, que não está vendo essa pandemia, onde está... Mas antes de você fazer essa pergunta, pergunte as razões da pandemia, né? Pergunte as razões, por que acontece, por que aconteceu, porque o ser humano não pode esquecer de uma coisa, nós não somos máquinas. Deus não nos fez máquina, Deus nos fez com liberdade de escolha. E isso é que é lindo em Deus, Ele não te obriga, apesar de ter te criado, te sustentado, te livrado de muitas coisas, Ele não te obriga a servi-lo nem amá-lo, mas Ele te ama a si mesmo. Então, é muito interessante, a instrução é clara. Aquele que tem sabedoria deve aplicá-la, e aquele que não tem deve pedir a Deus com fé, resistindo a toda dúvida. E quanto a você, cuja fé está sendo severamente provada, eu pergunto, como está sendo a sua reação? Como você está se comportando enquanto sua fé está sendo testada? Em meio às lágrimas? É possível? Mas em meio à alegria? Ou pelo menos em meio aos louvores? Mesmo com lágrimas nos olhos? E aí então, muitas das vezes nós passamos pelas provações com murmuração. Eu peço muito perdão a Deus, porque durante essa pandemia, nós estamos aí há 1 ano e quase 2 meses, né, aqui no Brasil, quantas das vezes eu murmurei, quantas das vezes eu reclamei, quantas das vezes... E aí eu falei, Senhor Jesus Cristo, me perdoa. É lógico que eu não vou estar alegre no sentido de, sabe, soltar fogos cada vez que uma pessoa sofre, cada vez que uma... Não é isso, não. Mas cantar louvores ao Senhor. Tem um texto, né, voltando a Paulo, lá em Atos 16, 19 e 26, quando Paulo e Silas estão presos e açoitados por pregar o Evangelho, eu acho muito interessante porque diz que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Bem, orar nessa situação não é muito difícil. É o que a gente mais faz. Mas cantar louvores a Deus, Paulo e Silas cantaram. Aí eu vejo o essencial, a sabedoria. Deus, ou seja, para eles, né, era tão real, Deus era tão real quanto o sofrimento da provação. Em contrapartida, eles tinham que render louvores a Deus. Orava pelas provações, que era real, mas eles também louvavam a Deus, que era real. E aí nós vemos o que aconteceu. Também não vou contar, para que você vá lá em Atos 16, de 19 a 26, e veja o que aconteceu depois dos louvores. Irmãos, Deus é maior do que o nosso sofrimento. Irmãos, Deus é maior do que as nossas provações. É assim que a sabedoria faz seus cálculos. É assim que a sabedoria faz seu cálculo. Se Deus é maior que o sofrimento, então rendamos a Ele o que lhe é devido, quanto ao sofrimento e paciência. Rendemos louvores a Deus. Eu não estou dizendo para você ligar o seu aparelho em louvores alto, né? Eu nem recomendo isso, porque embora existem crentes que acham que tem que pegar e abrir o volume máximo para que todos os vizinhos escutem, né? Ele acha que isso é essencial, mas não é isso não, irmãos. Olha só, pelo menos os membros da minha igreja, por favor, quando você ouvir louvores, coloque no volume que você escute. Assim como você não gosta muitas vezes que o vizinho coloque uma música lá que ele gosta alto e você fica incomodado, às vezes o louvor o incomoda. Para os seus vizinhos, o maior louvor é a sua vida de crente educado,
de crente ajudador, de crente servo, de crente que não entra em picuinhas, em brigas por causa de coisas bobas. Então, tome cuidado com isso, tá? Mas abra a tua casa com louvores a Deus, né? Cante louvores ao Senhor. Tem tanto recurso hoje, né? Eu quero terminar falando de 3 momentos na vida de Jesus Cristo, onde ele age com profunda sabedoria. Profunda sabedoria. A primeira diante do príncipe das trevas, diante do inimigo. Depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome, foi tentado pelo diabo, e em todas as 3 investidas registradas em Mateus 4, de 1 a 11, Jesus rebateu com a seguinte frase: está escrito. O mestre poderia usar os mais impressionantes discursos. O mestre poderia soprar e o inimigo ir para longe, porque Deus é todo-poderoso. O inimigo é poderoso, mas Deus é todo-poderoso. Ele poderia fazer o que ele quisesse, porque ele é Deus, mas simplesmente ele usou está escrito. Ou seja, ele usa a palavra. Ele recorre às sagradas escrituras. É desta forma, né, que devemos fazer. E dessa mesma forma, Jesus demonstrou que contra o diabo, a nossa arma mais eficaz é a espada do Espírito, que é a Bíblia, a palavra sagrada. Contra o mal, age sabiamente quem age buscando a palavra de Deus. Está escrito. Não é eu determino, eu ouvi, não é nada disso. Vai buscar na palavra, está escrito. Age com sabedoria diante da palavra. Um outro momento é diante das autoridades judaicas. Os príncipes e sacerdotes, os anciãos do povo, movido pela inveja, não tardaram a perguntar com que autoridade Jesus estava realizando o seu trabalho, além de ensinar. Jesus Cristo os calou com a pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mateus 21, 23, 27. Que sabedoria! Porque, evidentemente, eles tinham uma resposta. Mas, em momento algum, eles deram crédito ao ministério de João. Mas, devido ao ambiente ali composto por uma multidão que acreditava que João era um profeta. Então, eles foram obrigados o quê? A se calar. Olha que sabedoria. Diante daquela situação, ele fala: não, o batismo de João é dos homens. Aí ia ficar ruim para eles. Então, Jesus, ele sai de cena dizendo o seguinte: olha, João está batizando. O batismo dele é de quem? De Deus e dos homens. A multidão sabia que João era um profeta. Então, se os fariseus e os anciões sacerdotes falassem ao contrário, a situação ia ficar ruim. Mas tem um momento que Jesus age com sabedoria diante das autoridades romanas, né? E olha a sabedoria dele, né? Em virtude da fama de Jesus, Herodes desejava vê-lo e queria ver milagres, mas não viu nada. E desprezou o rei dos reis, e depois ele vai diante de Herodes e manteve o silêncio absoluto. Está lá em Lucas 23, de 8 a 12. E talvez ele não quisesse lançar pérolas aos porcos. E depois diante de Pilatos. Pilatos ficou grandemente admirado pelo fato de Jesus não responder às acusações que eram dirigidas contra ele pelos principais sacerdotes e anciãos judeus. O silêncio de Jesus impressionou Pilatos. Mateus 27, de 12 a 14. Não devemos esquecer que o silêncio de Jesus também aconteceu para cumprir as Escrituras, no Antigo Testamento, quando dizem que ele não proferiu palavra quando foi levado para o matadouro, Isaías 53. Irmãos, muitas das vezes a nossa sabedoria diante das provações é o silêncio. Não é murmurar, não é reclamar, é o silêncio. Eu ia falar 3, mas houve um momento de sabedoria muito grande de Jesus, né, que nos ensina muito quando nós estamos julgando as pessoas
quando aquela mulher pega em adultério, e os homens todos de pedra na mão vão julgá-las pela lei, né? Que deveria estar escrito, que estava escrito, né? Que toda mulher, lá em Levítico está escrito, toda mulher pega em adultério, a mulher e o homem deveria ser apedrejado, né? Mas ali só levaram a mulher. E é muito interessante porque Jesus está escrevendo na areia, e aí ele olha para aqueles acusadores e diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos largam a pedra e vão embora, né? Só fica ele e a mulher. Ele diz, mulher, ninguém te condenou. Não, Senhor, ninguém me condenou. E nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Não peque mais esse tipo de pecado que você foi flagrada. Que sabedoria. E hoje, no mundo em que vivemos, irmãos, às vezes estamos mais do lado das pessoas com as pedras nas mãos do que do lado de Jesus escrevendo na areia. E eu preciso muito aprender sobre isso. A não julgar pela lei, mas a amar pela graça. E eu termino dizendo que, uma vez que as provações estão no plano de Deus, Deus arquitetou para o nosso benefício e crescimento espiritual, só nos resta encontrar o caminho da alegria, da sabedoria, da confiança de que Ele está usando todas as circunstâncias para imprimir na nossa vida, no nosso caráter, um caráter mais parecido com o servo e uma fé mais ligada à pessoa de Jesus Cristo. Eu termino contando uma história, uma ilustração, né? Não é bem uma história, de um rei que era muito infeliz, era muito triste, e ele tinha tudo, mas era infeliz e triste. E um dia ele chamou todos os seus soldados, seus generais, e pediu para que todo o exército procurasse em todo o seu reino um homem feliz e pudesse trazer a camisa dele, a roupa dele, né, para que ele vestisse e se sentisse feliz. E aí então procuraram e não encontraram, mas no último instante, em um lugarejo bem distante do reino, havia um homem numa choupana, numa casinha, sem camisa e cuidando da lavoura dele, né, da pequena lavoura, e ele com aquela enxada ali, cantando, rindo, cumprimentando quem passava. E o general viu naquele homem um homem feliz, e aí chegou até ele e disse, olha, o teu rei que está infeliz, ele está à procura de um homem feliz que dê pelo menos uma roupa da sua peça, uma camisa, uma blusa da sua peça, para que ele pudesse vestir e se sentir feliz. E aí aquele homem olha para o general e diz, olha, seria uma grande alegria servir o meu rei, mas diz a ele que eu não tenho nenhuma camisa, eu não tenho nenhuma blusa. E essa história nos ensina que a alegria é um estado interior que vem da alma. É uma decisão que tomamos, independente das circunstâncias. Que o Senhor te abençoe e tenha um restante de semana, sabendo que as provações elas existem, mas elas estão sendo trabalhadas pelo Senhor para que possamos crescer. Amados, antes da oração, eu queria muito continuar comunicando aos irmãos que os nossos cultos de abril ainda serão online, o de maio certamente voltaremos, mas comunicaremos, né? Ainda não temos a certeza, mas comunicaremos como nós sempre fazemos à igreja. E para os meus amados irmãos idosos que não tomaram ainda a segunda dose, que deveriam tomar, por favor, não deixem de tomar a segunda dose, porque a imunização ela acontece mesmo 15 dias depois da segunda dose, se você tomou a Coronavac. Então, é muito importante a segunda dose. A primeira não lhe garante muita coisa ou quase nada, tá bom? Então, por favor, mesmo que já tenha passado a data,
procure o seu posto aí de que você vacinou na primeira dose e se vacine, tá bom? Deixa eu orar por você. Amado Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia, por mais esta mensagem, por mais esse encontro virtual da Igreja da PIB de Pendotiba e Niterói. Obrigado pela liderança, obrigado pelos nossos irmãos em Cristo. Atenda, Pai, as orações dos teus servos que estão orando por aqueles que estão, Senhor Deus, hospitalizados. E nós te pedimos, ó Deus, tu sabe a nossa vontade quanto cada um dos nossos parentes, amigos que estão passando por esta enfermidade. Ó Deus, os cure, Senhor, para que traga alegria à sua família. Mas, Pai, nós nos submetemos à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mas tu sabes o que está no nosso coração. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. E continue, ó Deus, abreviando esses dias difíceis que estamos passando, para que voltemos, Pai de amor, a ter dias de refrigério. Assim nós oramos humildemente, em nome do Senhor e do Salvador Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, amados. Fique na paz.